Oi, gente, meu nome é Bruna e esse é o primeiro vídeo do canal. E eu já tô começando ele bem assim, sincerona, sentada no chão, de madrugada, com o olhinho inchado de sono. Mas tudo bem, gente, já é uma vontade que eu tenho já faz um tempo. E eu vim aqui falar pra vocês sobre o dia que eu fiz a minha selva. Como vocês não me conhecem, eu vou falar um pouquinho da onde surgiu essa vontade de eu ser comissária de bordo. E depois eu conto um pouquinho pra vocês da minha experiência na selva, o que eu achei, quais foram os meus maiores medos, quais foram as minhas maiores dificuldades, e enfim. Bom, gente, tudo começou numa viagem que eu fiz de 2016, mais ou menos, eu tinha 16 anos. E eu já tinha pensado algumas vezes na profissão de comissária de bordo, mas eu nunca... Gente, a minha gata, olha como ela é linda. Enfim, voltando. Eu já tinha pensado algumas vezes em ser comissária de bordo, mas eu nunca tinha levado essa ideia adiante. Até que chegou nessa viagem de 2016, eu entrei no avião e assim, eu fiquei olhando para aquelas comissárias e eu não sei, gente, veio um sentimento dentro de mim que eu nunca tinha sentido. E eu falei, pronto, é isso. Aí passou, eu esqueci. E aí depois essa vontade surgiu novamente em outra viagem que eu tive em 2017. E aí eu já estava terminando o ensino médio, já estava realmente tendo que escolher o que eu ia fazer da vida, né? E aí eu voltei para essa ideia e falei, pronto, é isso. Eu já tinha terminado meu curso técnico e já tinha terminado o ensino médio também. Falei, pronto, vou fazer o curso de comissária de bordo. Falei com meus pais, eles super me apoiaram. Também comecei a fazer o inglês, que é muito importante. E fui embora. Fiz o curso online. Isso foi uma coisa que eu me arrependo um pouco. Porque, gente, é um curso tão legal, tão legal. Vale a pena, sabe, você fazer presencial, você ter contato com as pessoas. Eu não fiz porque na época eu trabalhava e também não tinha escolas perto da minha cidade. Então eu optei fazer online e fazer mais rápido, né? Tipo, no sentido de não ter que esperar um momento que eu pudesse ir para a escola. Falei, não, eu quero fazer agora e a única forma que eu posso fazer é online. Então eu fiz online. Eu terminei mais ou menos, acho que o meu curso durou mais ou menos 4 meses. Eu comecei em setembro, mais ou menos, no meio de setembro, alguma coisa assim. E em fevereiro, dia 14, 15 e 16, eu fiz a minha selva. E aí eu vou contar pra vocês como foi a minha selva. Então, gente, a minha selva foi um pouco de tudo. Foi uma mistura de sentimentos, porque antes de ir eu já fiquei muito, assim, ansiosa, porque eu não conhecia ninguém, né? E eu sabia que, tipo, as pessoas se conheciam, porque as pessoas que faziam o curso presencialmente também iam no mesmo dia. E eu tive muito medo, assim, né? De tudo, de ficar sozinha no meio do mato, sem ter ninguém pra conversar. Mas no fim deu tudo certo, eu conheci pessoas maravilhosas, 2 pessoas. Gostei muito, assim, de conhecer eles. Foi realmente as pessoas que me ajudaram muito, porque, meu, a gente ficou muito tempo sem fazer nada, justamente porque a gente precisa, né, de passar por esse tédio, vamos dizer assim, porque isso é o que mais dói, sabe? Você tá num lugar que você não tem nada, que você não tem comida direito, que você não tem água à vontade. No caso lá, a gente tinha água, né? Não à vontade, mas a gente tinha. Mas numa situação real, a gente não ia ter água à vontade, né? E eu acho que a pior coisa realmente pra você passar numa situação dessas é o tédio, é você ficar sem fazer nada, porque você tem que controlar a sua mente. E isso foi uma das coisas que eu tive mais dificuldade, controlar a minha mente, controlar o que a gente estava pensando, porque eu parava ali e eu falava, meu Deus, eu tô no meio do mato. Pode vir um bicho agora aqui e me comer. Mentira, gente, é brincadeira, mas assim, realmente é uma coisa bem complicada, bem difícil. E, enfim, a gente chegou, o primeiro dia, a gente saiu da escola, acho que era umas 5 horas da manhã, e a gente foi pro litoral, aqui da onde eu moro, né? E aí a gente chegou lá por volta de umas 7 da manhã, por aí, pra gente fazer o nosso treinamento do FU. Foi onde a gente
teve que apagar o fogo com os extintores corretos, a gente precisou entrar, tipo, Era tipo uma... Gente, na verdade era um quadrado, um quadrado, tipo uma casinha feita de blocos, e dentro é como se fosse um labirinto. E aí eles encheram de fumaça esse labirinto, e a gente tinha que passar, tudo escuro, e tipo, a gente tinha que ir, sabe? Foi horrível, a gente tava de óculos, mas ainda assim o olho arde demais, é horrível, a garganta arde, o olho lacrimeja. Então, assim, é muito ruim. Foi realmente pra gente ter uma noção, né, do que é se fosse uma situação real, uma cabine com fogo, né, como é que a gente ia ter que lidar com aquilo. E é tenso, gente, é bem tenso. E aí a gente também usou, né, os extintores, como eu falei, a gente usou os extintores corretos, da forma correta, que a gente tem que julgar o extintor correto, dependendo do fogo que a gente precisa apagar. No caso lá, a gente teve que usar um extintor de água, né, pra poder apagar. Eu não lembro o que eles tinham colocado de comburente, de combustível, na verdade, eu não lembro. Mas a gente teve que apagar com extintor de água e jogar na base da chama. Depois disso, a gente foi pra um galpão, que é da escola, né? E aí a gente teve que dar todos os nossos alimentos que a gente tinha levado, porque a partir daquele momento a gente não ia poder comer nada, só o que eles dessem pra gente. E aí a gente também guardou o celular, a gente guardou tudo que a gente não podia usar, a gente teve que guardar e deixar com eles, numa caixa trancada, que a gente só poderia tirar novamente no último dia antes de ir embora. E aí a gente foi, depois dali a gente já foi pro lugar que a gente ia fazer a selva, que a gente teve que ir pra praia, da praia a gente pegou um barquinho e foi tipo pra uma ilha. E aí, gente, a partir daí foi bem complicado, porque a gente chegou lá e aí a gente tinha que montar a nossa... onde a gente ia ficar, né? A gente tinha que montar a nossa cabana, vamos dizer assim. E aí foi bem difícil, porque bem na hora que a gente teve que montar começou a chover. E foi bem complicado. Mas a gente montou, né, da forma mais simples, que é colocar no meio de duas árvores, jogar uma lona. No caso, a gente tinha lona, numa situação real a gente talvez não vai ter, muito provavelmente não. Mas aí a gente improvisou, jogou uma lona por cima ai, gente, da árvore, da estaca. A gente jogou uma lona por cima da estaca e aí a gente forrou o chão com a outra lona, que cada um levou um pouquinho de lona. E aí ficaram 4 meninas em um abrigo, né? E aí a gente usou a lona de 2 meninas pra fazer o teto, o telhado. E as outras 2 a gente forrou no chão pra poder dormir e não ter contato diretamente com o solo, né? E assim, foi horrível, gente. Dormir no chão é péssimo. A sensação de você estar num lugar que você não tá acostumado é pior ainda. Então, assim, foi bem difícil. A angústia que você sente é demais, gente. E assim, a única coisa que eu pensava eu sei que eu vou embora daqui 2 dias. Imagina se eu estivesse numa situação real, que eu não ia saber quando que eu ia embora, se eu ia embora, se eu me encontrar. Então, assim, por isso que eu falei no início do vídeo que a pior coisa pra você numa situação dessas é a sua mente, é o seu pior inimigo, porque assim, você pensa muita coisa, e poucas delas te ajudam. Então, se você não souber, tipo, controlar isso ou usar ao seu favor, que foi uma coisa que eu não fiz, tudo fica mais difícil. Esse foi o nosso primeiro dia, a gente teve que montar o nosso abrigo na chuva, e já tava muito frio, né, porque a gente tomou chuva e tava já no finzinho da tarde, quando o sol já tinha ido embora, a gente tava no meio do mato, então ficou úmido, e enfim, foi começar... Gente, é a minha gata que tá fazendo esse barulho, tá? Enfim, e aí chegou o segundo dia, no segundo dia a gente foi fazer a sobrevivência na selva mesmo, onde a gente teve que levar os nossos instrumentos de localização, né, que a gente tinha que se localizar no meio do mato mesmo. E aí o nosso instrutor deu
Meu Deus, calma. Enfim, nosso instrutor nos deu aqui uns instrumentos pra gente aprender a se localizar na selva. E aí, assim, a gente fez. Ele largou a gente num ponto específico, né? Cada grupo ele largava num lugar específico da mata. E aí, ele dava pra gente algum instrumento, dependendo do grupo, ele dava um. E aí, a gente tinha que saber voltar pro nosso abrigo. Meu Deus, gente, isso foi minha gata. Mas, enfim. E aí, com tudo isso... E aí, a gente teve o nosso terceiro dia de selva, que foi basicamente os primeiros socorros. Eles passaram pra gente como fazer, dependendo do caso, né? E enfim. Mas no meio de tudo isso, eu vou explicar mais ou menos agora como foi essa logística, né? O que a gente comia, onde a gente dormia, quanto tempo a gente dormia, sobre as rondas que a gente fazia durante a madrugada. E nossa comida basicamente era cenoura e batata. O pessoal da escola levou a cenoura e a batata, mas a gente que tinha que cozinhar. E no café da manhã a gente comia 4 bolachinhas de água e sal e chá. Assim que a gente chegou, o nosso instrutor deu um copo de plástico, um copo descartável para cada pessoa, e esse copo teria que ser usado nos 3 dias que a gente ficasse lá, tanto para tomar o café da manhã quanto para fazer a janta, né? A gente só tomava o café da manhã e a janta. A nossa janta realmente era cenoura e batata, que a gente cozinhava na fogueira, que a gente fez inclusive no primeiro dia, a gente teve que fazer a fogueira. Na verdade, as pessoas que fossem terminando primeiro o abrigo ia buscar lenha para poder fazer a fogueira. E aí foi muito difícil, gente, porque assim, nossos dias, ao mesmo tempo que eram muito tediosos, porque a gente passava muito tempo sem fazer nada e isso era muito ruim, a gente fazia bastante coisa, no sentido de esforço físico, né? Querendo ou não, a gente estava na selva, num lugar que não tinha nada. E pra subir, enfim, os aclives que tinham muitos aclives, né, pra gente subir. Então gastava muita energia e é coisa que a gente não tá acostumado a fazer no dia a dia, né? E aí a gente comia muito pouco. Eu particularmente como bastante, faço minhas refeições certinhas, então eu senti bastante. E enfim, eu acho que o mais difícil realmente foi a fome, foi o tédio que a gente teve que passar. As nossas necessidades a gente fazia num lugarzinho um pouquinho mais distante do abrigo, né? Mas a gente fazia no chão, na terra. Tinha tipo um buraquinho, né? Eu esqueci o nome disso, gente. Esqueci o nome de como chama, mas é um buraquinho que você cava e aí lá dentro você faz seu xixi, né? Tudo. E era horrível. Era simplesmente horrível. Mas enfim, os 3 dias foram bem difíceis. Mas assim, gente, foi uma experiência assim maravilhosa, muito valiosa. É uma coisa que você realmente só passa ali, sabe? Você só sente ali, você sente muitos sentimentos assim, depois você volta outra pessoa. Você vê que você não precisa de comer tudo que você come no dia a dia pra ficar em pé. Porque realmente, gente, a gente comia 2 vezes ao dia, realmente só uma porçãozinha, né? Um café da manhã e depois na janta uma porçãozinha de sopa de cenoura e batata, que era um copo de plástico descartável. E a gente ficava ok no dia seguinte, sabe? A gente conseguia fazer as atividades propostas no dia seguinte, ninguém passou mal. Quando eu cheguei lá, eu falei, meu Deus do céu, com certeza alguém vai morrer aqui, porque não é possível. Mas não, gente, ninguém passou mal, deu tudo certo. E ali eu vi o quanto a gente é forte, sabe, pra enfrentar muita coisa. E eu voltei realmente outra pessoa, agradecendo muito pela minha cama, porque é horrível dormir no chão, principalmente no mato, sabe? Durante as madrugadas, a gente fazia rondas. Então, toda noite, o nosso professor, né, o professor da escola, ele dividia grupos para fazer rondas durante a madrugada. Cada grupo fazia ronda de 1 hora. Então, tinha grupos que fazia ronda... A gente só podia dormir a partir da meia-noite. Então, tinha grupos que faziam rondas a partir da meia-noite, aí ficava da meia-noite a 1, acordava o próximo grupo, aí o próximo grupo ficava da 1 às 2 da manhã, justamente para não ter o perigo, né, gente, de entrar algum bicho no nosso abrigo, enquanto a gente estava dormindo. Então, cada grupo ficava durante 1 hora fazendo ronda mesmo, e sempre tinha que ter alguém ali abanando, né, a fogueira para poder dar o oxigênio para continuar rolando fogo. Mas enfim,
era muito ruim também isso, porque acabava que cortava o nosso sono, a gente ficava igual um zumbi de madrugada com a lanterna, assim, apontando nas cabanas pra ver se estava tudo ok. Mas no fim deu tudo certo, gente. O meu maior medo foi ver uma cascavel na árvore. No último dia, um pouquinho antes de ir embora, a gente foi tomar banho. A gente tomava banho numa bica com água super gelada. E quem tem vergonha de ficar pelada na frente de outras pessoas, na hora perdia a vergonha, gente. Porque a gente tinha que tomar banho, porque a gente tava no meio do mato, então a gente se sujava muito. E o único lugar para tomar banho era numa bica. E a gente tomava banho já no fim do dia, umas 5 horas, mais ou menos, perto de escurecer. Então, se você ficasse fazendo muita hora, você ia tomar banho na bica sozinha, no escuro. Então, a gente realmente ia todas as meninas juntas, e depois os meninos também iam todos juntos. E a gente tinha que ficar pelada na frente das meninas no maior frio, porque realmente no meio do mato é frio e a água também era muito gelada. Mas era isso, né, gente? Deu tudo certo no final. Perdemos a vergonha. Quem teve nojinho de alguma coisa também perdeu o nojinho, porque eu, por exemplo, fui uma das que perdeu o copo no primeiro dia e teve que tomar a sopa no copo de uma outra pessoa. Então, assim, foram muitas coisas que aconteceu, que me ensinaram muitas coisas. Eu acho que vale super a pena, sabe? Passar por essa experiência, é uma experiência única, uma experiência que você realmente volta outra pessoa, que você aprende muito, tanto como você reage a situações desse tipo, quanto como a gente vive, sabe? Nossa vida, como a gente acha que a gente precisa de muito pra viver, e na verdade o nosso corpo aguenta muita coisa, o nosso corpo aguenta realmente fazer 2 refeições ao dia e muito esforço físico, entende? E é isso, gente, eu vim contar um pouquinho dessa experiência pra vocês. Eu não sei se o vídeo ficou um pouco confuso, porque eu realmente, pra falar, eu sou meio confusa. Mas eu espero que vocês gostem, eu espero que vocês tenham entendido. E eu espero que vocês aproveitem muito essa experiência, se vocês forem ter, porque vale muito a pena. E dentro de si, sabe? Vão com garra, vai ser doído mesmo, vai ser sofrido. No caso da minha escola, eles fizeram, acho que eles ainda fazem 3 dias de selva. Tem escolas que fazem 1, tem escolas que fazem 2. Mas eu achei muito válida essa experiência de 3 dias, porque, como eu disse, a parte mais difícil foi a parte do TED, então a gente teve que passar por isso pra gente realmente saber como que a gente lida com a nossa mente quando a gente tá passando por um momento assim. E é muito importante. E é isso, gente. Muito obrigada por vocês assistirem até aqui. Espero que vocês tenham gostado. E se vocês gostarem, comentem aqui embaixo, que eu posso trazer mais assuntos, eu posso trazer como que foi o meu curso, eu posso trazer como que eu estudei pra NAC também. E é isso, gente. Obrigada por assistir até aqui. Deixa um curtir aqui, um likezinho pra me ajudar e eu saber que vocês estão curtindo. E